E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Que Deus abençoe esta leitura ao teu coração. Graças te damos, ó Pai, pela revelação profética do Apocalipse. Pai, queremos aprender nesta noite na tua palavra. Por isto, ó Senhor, pelo teu Espírito que a inspirou, que levou João a descrever esses fatos e outros servos teus. Pai, toma agora a tua palavra e instrui-nos, ó Senhor. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, sabedoria de vida cristã, venha sobre todos os que nos ouvem aqui pelo rádio e também que ouvirão por estas fitas. Nós abençoamos a todos, Pai, com a revelação da tua palavra. Toma agora a direção completa, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como estamos já fazendo, como dissemos, há um ano, ministrando sobre a segunda vinda de Cristo. A última vez que ministrei, comecei a falar sobre o milênio. E este é o último estudo que nós vamos dar. O milênio encerra, porque depois do milênio vem a eternidade. E a eternidade é com Deus. Deus não revela nada sobre como vai ser a eternidade, a não ser que nós estaremos para sempre com o Senhor. Isto para nós é o suficiente. Mas no milênio, Deus revela muitas coisas a respeito do milênio. E o milênio, amado, é aquele período em que Jesus estará governando sobre a terra. Ele implantará o seu reino, o reino de Deus sobre a terra. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse: venha, ensinou-nos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é feita sem problema. Por quê? Porque lá não tem demônio, não tem Satanás, não tem oposição. A vontade de Deus é plenamente realizada no céu, mas na terra não. Mas Jesus virá implantar o seu reino aqui na terra e nós vamos reinar com ele. Milênio, portanto, é aquele período em que Satanás estará aprisionado juntamente com os demônios e lançados no abismo, e Jesus reinando sobre a terra. Que maravilha, né? Não vamos ter os demônios, essas perturbações que nós temos hoje, conforme nós vamos ver. E como eu disse na última vez que ministrei a respeito de uma introdução que fiz, hoje eu gostaria de avançar um pouco mais. Então vamos falar hoje sobre a primeira e também a segunda ressurreição, para que possamos entender corretamente o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Deus não revelou tudo num momento só. Em que ele começou a revelar, ele revelou tudo sobre todos os assuntos. Se assim fosse, nós só teríamos o Gênesis.
nós não teríamos até o Apocalipse, não é verdade? Se Deus quisesse e tivesse revelado tudo, Ele teria dado toda a revelação a Moisés, e Moisés teria escrito ali o Gênesis e terminaria no Gênesis. Tudo estaria revelado ali. Mas nós temos do Gênesis ao Apocalipse, são 66 livros da revelação de Deus. E cada vez que Deus vai revelando, Ele vai acrescentando. A revelação vai se ampliando, tornando mais ampla, mais clara e mais completa. Nós temos então esses 66 livros na Bíblia. Aliás, eu acho que temos 70, porque o livro dos Salmos, ele é dividido em 5, né? Se nós numerássemos, fizéssemos o primeiro livro dos Salmos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, nós teríamos 70 livros, que 7 é um número completo, o número do todo. Eu creio que nós temos, na verdade, 70 livros na Palavra de Deus. Gênesis é o livro do começo, ou dos começos. Apocalipse é o livro das consumações. Então Deus, quando Ele foi revelar sobre a ressurreição, nós vamos encontrar esta revelação progressiva. O primeiro texto na Bíblia que fala que os mortos vão ressuscitar está em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 26 para ler conosco. Livro do profeta Isaías, no capítulo 26, nós vamos ver hoje vários textos, portanto seja esperto, rápido. O livro de Isaías é logo depois dos Salmos, Provérbios, Cantares. Você já achou Isaías capítulo 26, estou ouvindo muito barulho de folha de Bíblia. Temos que ser mais rápido. Isso é sinal de que não estamos lendo diariamente a palavra, porque quando lemos diariamente a palavra, o pastor diz, Isaías, você já sabe onde é que está. E você já põe o dedo ali e já abre em cima. Isaías 26, versículo 19, diz assim: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, isto é, os que estáis mortos. Porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-lo-ás cair. Os teus mortos viverão, e os seus corpos ressuscitarão. Aqui está a primeira menção na Bíblia de que mortos vão ressuscitar. E aqui já quero esclarecer uma coisa que tenho falado, mas às vezes pode passar desapercebido a você. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala em ressurreição, a ressurreição é sempre do corpo. Não há ressurreição da alma e do espírito, porque o espírito e a alma não morrem. Apenas o corpo morre, apenas o corpo se decompõe e se transforma em pó. Deus deu uma sentença quando julgou o pecado lá em Gênesis e diz, tu és pó e ao pó retornarás. Então é o corpo que deteriora, que corrompe, se deteriora, transforma em pó. Por isso a ressurreição sempre se refere ao corpo, nunca ao espírito e à alma, porque espírito e alma não morrem. Amém? Então, fique bem esclarecido. E a Bíblia diz aqui, os teus mortos viverão e os seus corpos, olha como a ressurreição se refere a corpo, ressuscitarão. Aqui nós temos então a primeira menção a um texto bíblico que fala que os mortos vão ressuscitar. Não obstante isto, amados, veja bem, Isaías escreveu, por inspiração do Espírito, 750 anos antes de Cristo, e nos dias de Jesus, dentro do judaísmo, que era a religião dos judeus, existiam várias seitas, como os fariseus, os herodianos e também os saduceus. E os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. Não obstante a Bíblia já falasse sobre isto aqui em Isaías capítulo 26, versículo 19. Esta é a primeira menção. Por esse texto, se apenas esta revelação tivesse na Bíblia, nós teríamos então uma informação de que haveria a ressurreição de mortos, mas não saberíamos mais nada a respeito. Mas como a Bíblia tem uma revelação progressiva, em Daniel capítulo 12 nós encontramos o segundo texto que fala sobre este assunto. Avance um pouco mais, depois de Ezequiel você acha o livro do profeta Daniel. No capítulo 12 do livro do profeta Daniel, os 2 primeiros versículos tratam também deste assunto, principalmente o versículo 2. Preste atenção no que diz a Bíblia. Daniel está recebendo aqui a revelação de Deus que começa no capítulo 10 e vai até o final do livro. O anjo Gabriel está trazendo uma tremenda revelação
né, a respeito dos últimos dias. E o capítulo 12 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, diz o anjo, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, isto é, dos judeus. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. O anjo está falando aqui da grande tribulação que Jesus se refere também no capítulo 24 de Mateus. Mas, diz o anjo, naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse é o segundo texto na Bíblia que fala sobre ressurreição de mortos. Aqui a revelação amplia-se um pouco mais, dizendo que haverá uma ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas a impressão que temos é de que haverá uma ressurreição e parece que todos vão ressuscitar no mesmo tempo, e não é isto. E não é isto que a Bíblia diz, mas por esse texto dá a impressão que todos ressuscitariam ao mesmo tempo, e uns seriam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O terceiro texto que nós temos, claro, que fala sobre isso, está no Novo Testamento. Jesus falou e o apóstolo João registrou. Em João capítulo 5, abra também a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, rapidamente. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição. Diz assim, Jesus falando: não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus está falando aqui que num determinado momento todos os que morreram, todas as pessoas que morreram, desde o primeiro, Abel, até o último que acabou de morrer, não foi nem sepultado ainda, todos vão ressuscitar. E a impressão que nós temos também por esse texto é de que isto praticamente ocorreria junto. A impressão que dá, uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a ressurreição do juízo, para a ressurreição de julgamento. Não é bem condenação, é julgamento, juízo. Por esses três textos que nós lemos, a impressão que nós temos é de que a ressurreição se daria num determinado momento. Apenas uma ressurreição, mas não é isto. A Bíblia fala na primeira ressurreição e na segunda ressurreição. Por isso que eu disse que a revelação de Deus é progressiva. Irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, que é este capítulo que nós lemos como texto básico, que você acompanhou a leitura comigo, nós temos ali então o detalhe de que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição haverá um período, um lapso de tempo de 1000 anos. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4 e 5, nós lemos assim: então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas suas mãos. E reviveram, isto é, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Está vendo? A primeira ressurreição, entre a primeira e a segunda há um espaço de 1000 anos, e este 1000 anos é o milênio. Portanto, o milênio está situado exatamente entre a primeira e a segunda ressurreição. Nós temos então, pela revelação progressiva, completada no livro do Apocalipse, claramente que haverá uma ressurreição que a Bíblia chama de primeira e uma outra ressurreição que a Bíblia chama de segunda ressurreição. E aqui diz: bem-aventurado, diz o versículo 6, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Então, entre a primeira e a segunda há o período de 1000 anos, que é o milênio. Que isto fique bem claro, a Bíblia deixa claro na sua revelação. Amém?
creio que todos nós entendemos isto. Agora, vamos avançar um pouco mais neste estudo. Irmãos, a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, que Jesus disse que é a ressurreição da vida, já que a segunda é a ressurreição do juízo, e a segunda ressurreição é só depois do milênio. A primeira ressurreição vem em 3 fases, ou em 3 etapas. Se nós também não entendermos isso, podemos fazer grande confusão com a palavra de Deus e não entendermos este assunto, e às vezes ficarmos confusos. E a Bíblia é clara a este respeito, basta que nós estudemos com certo discernimento a palavra de Deus. A primeira ressurreição vem em 3 fases. A segunda não, a segunda é fase única, é uma só, não tem fases, é uma só, a segunda ressurreição. Mas a primeira, ela vem em 3 fases. E nós vamos ver agora os textos bíblicos que nos esclarecem isso de uma maneira bem completa, para que nós possamos entender então como é que vai funcionar o milênio, que nós vamos estar aqui reinando com Cristo, amém? Então abra sua Bíblia. Primeiramente, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios nos fala a respeito da ressurreição. A partir do versículo 20, eu vou ler até o versículo 26, mas o que eu quero é até o versículo 23. Preste atenção, o apóstolo pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala assim: mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, isto é, dos que morreram. Aqui quero fazer um ensino rápido. Esta palavra primícias, para nós entendermos, a palavra primícia quer dizer aquilo que vem primeiro, não é verdade? Mas para você entender isto, você teria que retornar lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, quando Deus estabelece a festa das primícias, ou a festa das colheitas. Primícias ou colheitas. O que vem a ser a festa das primícias ou a festa das colheitas? Para você entender a afirmação de que Cristo é as primícias. Preste atenção. Quando ocorria o plantio e quando chegava a hora de fazer a colheita do trigo e da cevada, Deus instituiu, ordenou que quando os primeiros frutos amarelassem, amadurecessem, seja do trigo ou da cevada, que as pessoas que fossem lá tirassem, né, aqueles primeiros frutos que primeiro amadureceram e pegasse aquele feixe e levasse ao sacerdote, e o sacerdote iria mover aquele feixe diante do Senhor, e isto garantiria uma colheita completa e farta. Deus iria garantir, desde que você apresentasse ao Senhor as primícias do fruto da terra. Então Deus ordenou, isso tornou-se um estatuto e até hoje é praticado em Israel assim. Então vai lá, colhe-se aqueles primeiros frutos maduros e do trigo ou da cevada, aqueles grãos, e leva-se ao sacerdote, e o sacerdote oferece ao Senhor e ele move diante do Senhor. É isto que quer dizer primícias. Vamos voltar ao texto, versículo 20. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, isto é, ressuscitados. Cada um, porém, na sua ordem. Ou seja, a primeira ressurreição tem ordem, tem classes, tem etapas, tem fases. É isto que o apóstolo está dizendo pelo Espírito. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim do mundo, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder.
pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu li aqui porque depois eu vou abordar este assunto da morte e da destruição da morte. Veja bem, há uma ordem, e Cristo é as primícias. É interessante que a palavra é colocada no plural. Por que não no singular, se referisse tão somente a Jesus? Irmãos, agora você vai entender uma narrativa que está no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Abra lá em Mateus, capítulo 27. Você vai começar a entender esse texto e outras coisas mais que Deus vai estar pelo seu Espírito, na sua palavra, te ensinando nesta noite. Quando Jesus morreu, e o texto do capítulo 27, a partir do versículo 50 até o 53, nós vamos ler, eu vou ler os 50 para ficar mais claro a narrativa para você. Quando Jesus estava morrendo ali, a Bíblia diz assim, Mateus 27, 50, diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito, isto é, expirou, morreu. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, isto é, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, só Mateus dá esse relato desse fato extraordinário, os outros evangelistas não. Quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram com ele santos. Que santos eram estes que ressuscitaram com Jesus? Eram os santos do Velho Testamento, os patriarcas, aqueles que estavam retidos no Hades, no Sheol. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, Sheol ou Seol, você já ouviu isto, você já leu muitas vezes. Esta palavra hebraica, Seol ou Sheol, significa lugar da habitação dos mortos, ou da alma dos mortos. O lugar para onde os mortos iam ou habitavam, ficavam lá aguardando, até a morte de Jesus. As pessoas morriam e desciam ao Sheol, e a Bíblia diz que o Sheol era no centro da terra, é lá que está. Esta palavra Sheol no hebraico, no grego é Hades, Hades, que é a mesma coisa, Hades ou Sheol. Muito bem, aqui eu não vou fazer uma ministração sobre o céu e o inferno, porque eu teria que fazer um parênteses tão grande de ministrar 1h30 para os irmãos sobre este assunto. Mas quero pegar algumas coisas rápidas para você entender por que Jesus ressuscitou e pessoas ressuscitaram com ele naquela ocasião. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi ao Hades, ou ao Sheol no hebraico, ou Hades no grego. Como o Novo Testamento é escrito em grego, então usa-se a palavra Hades. Você já viu, você já ouviu até no credo de algumas denominações, que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, desceu ao inferno, ressuscitou. Fala tão rápido que não sabe bem o que é que está falando, né? Desceu ao inferno, desceu ao Hades, que era este lugar. Jesus fala do Hades quando ele fala em Lucas, no capítulo 11, Jesus fala deste lugar, a partir do versículo 19, quando ele fala do rico e do Lázaro. Não precisa você ler, em casa depois você pode ler, mas quando Jesus fala do rico e do Lázaro, antes da sua morte, ele diz que um homem rico que vivia esplendidamente, morreu um determinado dia e foi sepultado. E a sua alma se achou no Hades, num lugar de tormento. No Hades, num lugar de tormento. Mas antes Jesus disse que à porta deste homem rico vivia um mendigo chamado Lázaro, todo cheio de úlceras, os cães lambiam as suas úlceras, etc., né? E aquele rico entrava várias vezes e ali estava o Lázaro ali na sua porta, mendigando, etc., querendo comer daquilo que sobrava, do resto do lixo. E ninguém lhe dava coisa alguma. Muito bem, a Bíblia diz pela boca de Jesus que o rico, ou melhor, o Lázaro morreu,
E vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão. E o rico morreu, foi sepultado, e a sua alma, o seu espírito, sua alma se achou no Hades. E lá no Hades, nesse lugar de tormento, a Bíblia chama lugar de tormento, ele viu a Lázaro no seio de Abraão. Irmãos, o Hades, que é o Sheol do hebreu, Hades do grego, do Novo Testamento, era um lugar dividido em duas partes. Um lugar de tormento e um lugar de gozo. Um lugar que a Bíblia chama, que Jesus chama de seio de Abraão, ou paraíso. É a mesma coisa, é o mesmo lugar. Paraíso, ou seio de Abraão, é um lugar bom, um lugar, não é o céu de Deus, não é onde está o trono de Deus, mas é um lugar bom. Aí você poderá já estar me perguntando, mas quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre dois salteadores. E tem um tal de bom ladrão, que é só pela tradição que ele é bom ladrão, porque ele era ladrão e assassino, ele não tinha nada de bom. É que ele se converteu ali na cruz. Naquele momento ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fez uma afirmação para aquele homem. Jesus disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus morreu, aquele homem morreu, e ambos foram para o paraíso, mas não foram para o céu de Deus, onde está o trono de Deus. Eles foram para o Hades, para o seio de Abraão, para o lugar bom, para a parte boa do Hades, de que Jesus fala quando ele fala do rico e do Lázaro. Irmãos, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Maria Madalena veio ao sepulcro e ela encontrou, achou que Jesus estava ainda meio escuro ali no início, do domingo, e ela não achou o corpo, mas encontrou um homem ali naquele horto, naquele cemitério, vamos dizer assim, e ela, achando que era o encarregado daquele lugar, ela disse: diga-me aonde é que o senhor pôs o corpo dele, em outras palavras. Aí Jesus, olhando para ela, disse: Maria. Ela reconheceu Jesus e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Está na narrativa dos evangelhos. E aí Maria, então, ao reconhecer Jesus, lança-se a ele para abraçá-lo, para abraçar os seus pés. Jesus a impede, dizendo: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele não permitiu que Maria tocasse nele, porque ele não tinha subido para o Pai. Ou seja, Jesus, ao morrer, ele não foi. O espírito dele não foi para onde está o trono de Deus. Ao contrário, diz a carta de 1 Pedro, capítulo 4, e também o capítulo 3, versículo 17 e 18, que Jesus desceu ao inferno, ele desceu ao Hades, e ali ele pregou inclusive aos espíritos que estavam em prisão, os antes diluvianos, aqueles que morreram antes do dilúvio, e alguns foram salvos. E quando Jesus ressuscitou, ele levou com ele os que estavam no cativeiro. É isso que está escrito em Efésios capítulo 4. E agora você vai compreender esse texto. Eu estou fazendo essa digressão para você compreender bem a primeira ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ali em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai dizendo, quando ele fala ali no versículo 7, mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus desceu e levou cativo o cativeiro. Paulo está citando aqui o Salmo 68, versículo 18. Se você for no Salmo 68, eu vou ler agora para você compreender melhor. Versículo 18 do Salmo 68, está escrito assim, a respeito deste fato que Jesus iria descer ali.
Ele diz o versículo 18, a respeito de Jesus: tu subiste ao alto, levando os teus cativos, isto é, aqueles que estavam cativos, recebeste dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, isto é, os antediluvianos, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, quando Jesus ressuscitou, irmãos, Ele trouxe aqueles que estavam retidos no paraíso, ou no seio de Abraão. É por isso que o Evangelho de Mateus diz que quando ele ressuscitou, muitos, não são poucos não, corpos de santos, ressurreição é sempre de corpo, né? Ressuscitaram e saíram do túmulo após a ressurreição dele, ou seja, apresentaram e entraram depois na cidade santa. Amém? Então Jesus é as primícias, por isso no plural. Então quando Jesus ressuscitou, encerrou-se a primeira fase da primeira ressurreição, entendeu? Então a primeira ressurreição vem em 3 etapas ou 3 fases. A primeira fase vem então com as primícias. Jesus morreu e ressuscitou com ele corpos de santos que estavam retidos ali nessa parte boa do Hades, que era o seio de Abraão ou o paraíso. Jesus trouxe com ele e ressuscitaram junto. A segunda parte da primeira ressurreição, vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 15 novamente, está lá. Nós já lemos, mas quero ler novamente com você. 1 Coríntios 15, no versículo 23, nós lemos assim: cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando é que vai se dar a segunda fase da primeira ressurreição? Quando Jesus vier. Quando é que Jesus vem? Quando é que Jesus vem? Primeira vez, para arrebatar a igreja. Então, a segunda fase da primeira ressurreição dar-se-á no arrebatamento da igreja. Quer ver como isso é detalhado pelo apóstolo Paulo? Abre em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, nós lemos assim: Paulo, pelo Espírito Santo, dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, isto é, aos que morreram, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. O que significa isso, irmãos? Quando Jesus vier para buscar a igreja, ele trará com ele o espírito e alma de todos aqueles que vão participar do arrebatamento. Por quê? Porque o corpo está no pó da terra. E nós só seremos completos em espírito, alma e corpo. E nós temos que receber, a ressurreição é sempre do corpo, e nós temos que receber um corpo semelhante ao que Jesus tinha ao ressuscitar. A Bíblia diz isso. Você se lembra daquele texto em Filipenses 2, quando lá está escrito, se não me engano, versículo 20 e 21, ou 25 e 26, que diz assim, eu vou citar de cor, preste atenção, diz assim: a nossa pátria está nos céus, donde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória. Quando se dará isto? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, os que morreram em Cristo, né, cujos espíritos e almas estão com o Senhor, Deus, mediante Jesus, diz aqui, os tornará a trazer juntamente com ele Jesus. Dizemos-vos, pois, isso, diz o versículo 15, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, os que já morreram, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, e ouvida a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, a segunda fase vai se dar e encerrar no arrebatamento da igreja. Jesus virá e trará com ele aqueles que estão com ele para receber os corpos glorificados, que serão ressuscitados, não mais um corpo
atômico como o nosso, sujeito à deterioração, sujeito à morte, à doença, mas um corpo semelhante àquele que Jesus tinha quando ele ressuscitou. Amém? Por isso a ressurreição se refere ao corpo. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 50 a 52, diz que num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os que estiverem vivos e forem participar do arrebatamento, serão instantaneamente transformados, receberão corpos glorificados, e os dois grupos, os ressurretos, que voltaram com Jesus, os ressurretos, e os transformados formarão um grupo só e subirão a encontrar o Senhor nos ares. Aí encerra a segunda fase da primeira ressurreição. Amém? Ficou claro? A primeira é Jesus com as primícias, quando ele ressuscitou. A segunda fase da primeira ressurreição encerra com o arrebatamento da igreja. E você poderá estar nessa segunda fase. E eu espero que você esteja, que eu esteja, que todos nós estejamos. E a terceira fase da primeira ressurreição, quando é que ela se dá? Vamos voltar lá a Apocalipse 20. Nós já lemos, mas agora vamos ler com muita atenção e com outros olhos para que você compreenda a terceira fase da primeira ressurreição. Vamos voltar a Apocalipse 24, versículo 4 e 5. Diz assim: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram, isto é, e ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Encerra aqui a primeira ressurreição. É a terceira fase da primeira ressurreição. Quem vai participar da terceira fase? Aqueles que morreram durante a grande tribulação. Aqueles que ficaram para trás e que morreram durante a grande tribulação. Preste atenção, a igreja já foi. E já está voltando com Cristo e com os anjos. E aqui nós vemos então, se você pegar a segunda parte do versículo 4, diz, né? E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então estes aqui, irmãos, que vão participar da terceira fase, ou terceira parte da primeira ressurreição, são aqueles que vêm da grande tribulação. Eles vão ser degolados, eles vão ser martirizados. Isso aqui está inclusive reafirmado no capítulo 6 de Apocalipse. Volte um pouquinho, no capítulo 6 você vai ver o quinto selo, versículo 9, no capítulo 6 de Apocalipse, o quinto selo, versículo 9, no capítulo 6 diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar de Deus, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito assim, foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então foram degolados. E esses que vieram da grande tribulação também foram degolados. E foram degolados por quê? Porque não receberam o sinal da besta, não fizeram o pacto com o anticristo, e por isso foram martirizados. Portanto, a primeira ressurreição encerra com essa terceira fase, a ressurreição daqueles que vieram da grande tribulação. Quer ver um outro texto? No capítulo 7, veja o versículo 9 em diante, fala também deste mesmo fato. Veja o versículo, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro,
Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Irmãos, esses aqui vêm de todas as nações, não é só dos judeus não. Aqui tem brasileiros que ficaram para trás, alemães, portugueses, americanos, paraguaios, uruguaios, judeus. Vieram de todas as nações. Vamos continuar lendo, versículo 10. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante deles, diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Isso aqui é um culto no céu. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm, ou que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome. Por quê? Porque morreram durante a grande tribulação de fome. Nunca mais terão sede, porque morreram de sede, não podiam comprar água, nem comida sem a marca da besta, e o anticristo controlará todas estas coisas. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, morreram assados. Quando eu falei sobre a grande tribulação, eu disse, mostrei na Bíblia, e a ciência está afirmando que o sol vai aquecer 7 vezes mais, as pessoas vão morrer assadas, torradas. Por isso vieram da grande tribulação. Diz o versículo 17: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, os conduzirá à fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. De onde vieram esses? Da grande tribulação. Quando é que eles vão ressuscitar? Quando Cristo voltar com a igreja em poder e grande glória. Os que morreram durante a grande tribulação em Cristo vão ressuscitar para reinar com Cristo e a igreja durante os 1000 anos. Aí encerra a primeira ressurreição. E a Bíblia, voltando lá, Apocalipse 20, versículo 4 e 5 e 6, diz assim: mas os outros mortos, diz o versículo 5, não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Por isso vale a pena participar da primeira ressurreição, mas vale muito mais a pena ser arrebatado. Irmão, amigo, você que me ouve pelo rádio e por estas fitas, e você que está aqui no templo, você vai estar numa dessas duas categorias. Jesus foi as primícias, já foi, já aconteceu. O que vem agora é o arrebatamento e logo a ressurreição dos que vieram da grande tribulação. Ou você participa da segunda fase da primeira ressurreição, ou você participa da segunda fase, que é o arrebatamento, ou você vai participar da terceira fase. E oxalá, se você ficar para trás, que você não apostate. Porque se você apostatar, se você negar, diante das perseguições e dos sofrimentos, da fome e das desgraças que virão na grande tribulação, o Espírito Santo se retira imediatamente de você e você perde a salvação. E você estará eternamente perdido e sofrerá no lago que arde com fogo e enxofre, conforme está descrito no capítulo 14 de Apocalipse, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos. Por isso vale a pena nós aproveitarmos a grande oportunidade que é participarmos da segunda fase, não da terceira, da segunda fase da primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Você está me entendendo? Você está preparado para participar do arrebatamento? Irmãos, esta palavra não tem outra finalidade. Eu estou ministrando já há 1 ano, não é? Cerca de 30 ministrações só com um objetivo que o Senhor tem me mandado:
preparar a igreja para o arrebatamento. Muitos são chamados, disse Jesus, poucos os escolhidos. Você está entre aqueles que poderão ser os escolhidos e participar do arrebatamento da igreja. Quando eu falei sobre o arrebatamento, né, nós mostramos na palavra de Deus que o filho varão, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, mas somente os vencedores. Somente os vencedores. E você começa a ser um vencedor o dia que você nasce de novo. Sem nascer de novo, não tem arrebatamento para você. Aliás, você não vai participar, talvez nem da primeira ressurreição. Você vai ficar para a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Mas você não precisa, meu amado. Basta que você faça hoje uma aliança com Jesus Cristo e comece a sua carreira cristã, levando Deus a sério, a palavra de Deus a sério e a santificação a sério, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Os que vão ser arrebatados, irmãos, a Bíblia diz de uma maneira muito clara em Efésios capítulo 5, são aqueles que estarão santos e irrepreensíveis, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a Bíblia diz que Jesus está lavando a sua igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja que vai subir, que vai então passar então a fazer parte da segunda etapa da primeira ressurreição. Quem perder a segunda etapa da primeira ressurreição, vai ficar para a terceira etapa, que é a ressurreição, né, daqueles que vão passar pela grande tribulação. Vale a pena levarmos esta advertência de Deus a sério. Você está preparado? E se você partir esta noite, você vai estar preparado? Porque eu vou mostrar depois na palavra de Deus que eu estou dando tudo isso aqui para mostrar para você que no milênio nós vamos ter posição no reino. Se você prestou atenção, você já percebeu que quem participar do arrebatamento da igreja vai participar numa posição a mais alta que existe, que é a posição de corpo de Cristo. Se assentará com ele. Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os que ficaram para trás, os que passaram para a grande tribulação, não pertencem ao corpo de Cristo. O corpo já foi, já está voltando. Eles vão herdar o reino numa outra posição, que eu vou explicar um pouco mais para frente, quando eu falar ainda mais sobre o milênio. Mas agora eu gostaria de falar com você que não tem ainda uma experiência com Cristo. Gostaria que os que são salvos, que já têm essa experiência, nós já estamos encerrando, nós vamos continuar domingo que vem a ministração, mas agora eu quero dar uma oportunidade a você que me ouviu, mas que ainda não tem certeza de salvação, que não sabe se está salvo, que não sabe se nasceu de novo. Você precisa nascer de novo hoje, porque hoje é o dia da salvação. E para você participar da primeira ressurreição, da segunda fase, que é o arrebatamento da igreja, você precisa dar o primeiro e mais importante passo, que é nascer de novo, entregar a sua vida a Jesus. Reconhecer que é pecador e que foram seus pecados que levaram Jesus a morrer em seu lugar naquela cruz para te salvar. Ele fez isso há 2000 anos atrás. Você precisa crer hoje que Jesus fez isso há 2000 anos atrás, que Ele morreu a tua morte, Ele morreu em teu lugar para que você tivesse vida e vida eterna. Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para você ir ao Pai, passando pelo arrebatamento da igreja, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Precisa fazer uma aliança, recebê-lo como Senhor e Salvador, dizer: Senhor, entra na minha vida, faz comigo uma aliança, dá-me essa certeza de vida eterna. Jesus disse que aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora, mas Ele dará a vida eterna a esta pessoa.
Enquanto a igreja intercede, eu quero fazer um apelo agora. Você que me ouviu pelo rádio, você também pode tomar essa decisão. Você que está me ouvindo pelas fitas também pode tomar essa decisão. Você que está aqui no santuário pode tomar essa decisão, se você ainda não tem essa decisão, não tomou essa decisão, que é a decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador pessoal. Há alguém aqui que quer hoje receber Jesus como Salvador, como Senhor, e fazer uma aliança de vida eterna com Ele, para que você possa nascer de novo e começar a sua carreira, para você ser arrebatado muito brevemente quando Jesus vier buscar a igreja. Quem deseja, que não fez isso ainda, levante agora a sua mão bem alto, eu vou orar com você nesse sentido. Quantos tomam essa decisão agora? Que não tomaram ainda, que tomam agora? Graças a Deus, muitas vidas. Pode levantar bem alta a sua mão, quero ver a sua mão. O Senhor está olhando, aleluias. Muitas vidas tomam essa decisão. Podem baixar, podem baixar. Mas alguém que não levantou, quer levantar a sua mão nesse gesto, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser arrebatado, eu não quero passar pela grande tribulação, eu quero ir quando o Senhor voltar para buscar os seus, eu quero ser transformado naquele momento, e se eu estiver já partido para a eternidade, eu quero voltar com o Senhor para receber o meu corpo glorificado e estar para sempre com o Senhor. Há mais alguém que toma essa decisão agora? Por gentileza, levante bem alto. Graças a Deus, mais algumas vidas. Pode baixar, obrigado. Há mais alguém? Pode baixar desse outro lado. Há mais alguém que toma essa decisão? Eu quero rapidamente convidar você que levantou a sua mão, para você vir aqui à frente, para nós orarmos juntos esta oração de confissão, porque Jesus disse que nós temos que confessá-lo publicamente diante dos homens, para que Ele confesse o nosso nome diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Pede licença e sai. A igreja está intercedendo, não tenha vergonha. Todos que aqui estão já fizeram essa decisão. Você pelo rádio, você também que fez essa decisão, né? Você vai fazer esta oração comigo agora. Você que está fazendo por estas fitas, você também, lá onde você estiver ouvindo essas fitas, você vai também fazer esta oração, fechando os seus olhos. Pode vir aqui à frente, não se incomode com a câmera, nós já estamos terminando a filmagem. Não se incomode, pode vir aqui à frente, bem próximo aqui de mim. Obrigado. Muitas vidas, mais outros levantaram as mãos. Pode vir, é você quem vai fazer esta oração. Eu apenas vou guiá-lo, e o Senhor vai selar a sua vida com o Espírito Santo, e você vai ter a oportunidade de ser arrebatado. Amém? Hoje vai ser o dia mais importante da sua vida. Aleluias. Deus está salvando. Há mais alguém? Há mais alguém que levantou a sua mão, mas não saiu ainda do lugar? Venha. Ou você que não levantou, mas quer vir, quer fazer esta aliança de vida eterna com o Senhor, você vai fazer isto agora. Eu quero convidar a vocês que estão aqui à frente, você que me ouve pelo rádio, ponha a sua mão direita sobre o seu coração, apenas a mão direita sobre o seu coração. Feche agora os seus olhos e repita após mim esta oração. Seja sincero, porque Deus está aqui. Jesus está presente, o Espírito Santo está presente, e Ele vai considerar a sua oração de confissão e recebimento agora. Diga assim: Senhor Deus e Pai. Bem alto, diga com voz forte: Senhor Deus e Pai, neste instante eu venho a Ti para receber Teu Filho Jesus como meu Senhor. Compreendo hoje que sou pecador, estou condenado, mas desejo ser salvo. Por isso, neste instante, eu confesso com a minha boca que a partir de agora, Jesus Cristo, Teu Filho, é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu, no meu coração, recebo a Jesus como meu Senhor, porque creio que Tu, ó Deus, o ressuscitaste para minha salvação. Por isto ponho o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, confesso o meu nome ao Pai diante dos anjos, e coloque o meu nome no Teu livro, e me dê forças para Te servir todos os dias da minha vida. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Senhor Jesus, confessa os seus nomes diante do Pai e coloca estes nomes no livro da vida, para que eles tenham, Senhor, a oportunidade e o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Aleluias. Pai, prepara estas vidas para o arrebatamento. Muda, Senhor, completamente a partir de hoje. Toma conta de cada um, Senhor. Dê ordem aos teus anjos a respeito de cada uma. Ó Pai, escreve, Senhor, os seus nomes, sela-as com o teu Espírito, batiza com o teu Espírito, ó Pai, e prepara-os para te servir até o dia da volta de nosso Senhor. E agora, Satanás, você ouviu, demônios, vocês ouviram através do Espírito Santo essas confissões. Essas vidas não te pertencem mais, elas têm um novo Senhor, e o Senhor delas chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, a partir de agora nós quebramos toda a tua base, todo o teu grilhão, toda a tua corrente. Em nome de Jesus, desfazemos toda e qualquer base que você tenha sobre estas vidas e as proclamamos livres e libertas em nome de Jesus. Arreda delas em nome de Jesus. Pai, dê ordem aos teus anjos para guardar e ajudar estas vidas em todas as fases, Pai. Nós as abençoamos no espírito, na alma e no corpo, com o crescimento completo em nome de Jesus. Amém.